Vamos abrir a palavra do Senhor novamente no livro do profeta Amós. Profeta Amós, irmãos, capítulo de número 3. Amós, capítulo 3, irmãos, apenas os versos de número 1 ao verso de número 2. Amós, capítulo 3, verso 1 ao verso 2. Amós 3, verso 1 e 2 diz assim: a santa palavra do Senhor. Ouve a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra de Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Amém. Amém. Como o irmão já orou, vamos partir para a exposição da palavra do Senhor. Meus irmãos, nós temos um excelente costume aqui na igreja de expor sequencialmente um livro da Escritura. E o livro que nós estamos estudando, irmãos, domingo após domingo, é o livro do profeta Amós. E nós vimos, irmãos, que o profeta Amós, ele foi um pastor de ovelhas, um colhedor de sicômoros, lá da região de Tecoa. Um homem humilde, um homem que não estava entre os profetas, mas o Senhor Deus levanta ele para levar uma mensagem, irmãos, de julgamento. Uma mensagem, irmãos, de julgamento. Julgamento, irmãos, não só contra as nações ímpias ao redor de Jerusalém, ao redor de Israel, mas uma mensagem de julgamento, irmãos, ao próprio povo de Deus. Ele é levantado pelo Senhor, irmãos, para dizer que a paciência do Senhor acabou com o seu povo. Um povo, irmãos, que estava desprezando a lei do Senhor. E estava na hora desse povo receber o castigo do Senhor. Semana passada, irmãos, nós terminamos o capítulo 2. Expomos o verso 6 até o verso 16. E nós vimos, irmãos, que esse oráculo contra Israel, ele é o anticlímax. Porque ele traz juízo, uma mensagem de julgamento às nações ímpias, verso 3 do capítulo 1, até o capítulo 3, até o verso 3 do capítulo 2. Então, as nações ímpias, meus irmãos, elas serão julgadas pelo Senhor, pelo seu tratamento violento contra as outras nações. E aí ele traz uma mensagem de juízo para Judá, verso 4 e verso 5, porque Judá, irmãos, também estava tratando da mesma forma os seus cidadãos como um povo pagão. E o povo de Deus, que tinha a lei do Senhor, estava tratando o povo de Deus como um pagão. Então estava desprezando as pessoas. E aí Amós traz uma ameaça contra Israel, o reino do norte, né? Que é o verso 6 até o verso 16 do capítulo 2. Que ele foi levantado justamente para ir contra essa nação. A nação de Israel, o reino do norte. Porque era muito fácil, irmãos, o povo de Israel olhar para esses oráculos contra as nações ímpias, contra Judá e dizer: Senhor, pode destruir mesmo esse povo. Esse povo é pecador. Só que aí o profeta diz: o fogo que vai destruir as nações ao redor, nações ímpias, o fogo que vai destruir Judá, também vai alcançar vocês. Vocês também serão castigados pelo Senhor. É por isso, irmãos, que o povo é alertado: olha, o fogo vai alcançar vocês e vocês vão ser exilados. Por quê? Porque vocês
abandonaram o Senhor. Porque vocês estão vivendo como um povo pagão, mesmo sendo o povo de Deus. Claramente, irmãos, essa mensagem de juízo não seria bom de ouvir. Porque, veja, irmãos, Israel, o povo de Israel, cresceu ouvindo o quê? Que nós somos povo do Senhor, que nós somos povo da aliança, que nós pertencemos ao Senhor, por isso o Senhor vai cuidar de nós. Então veja, irmãos, o povo de Israel olhava para a aliança e tinha um entendimento totalmente errado da aliança. Como se o relacionamento que eles tivessem, que eles têm com o Senhor, fosse uma licença para viver no pecado. Olha, nós aprendemos que somos povo de Deus. É por isso que uma mensagem de juízo não faz sentido. Como é que Deus vai trazer juízo ao seu próprio povo? Porque, veja, irmãos, Amós foi levantado pelo Senhor para mostrar que a bênção, irmãos, de ser povo de Deus está permeada com responsabilidades. Ser o povo escolhido, o povo eleito de Deus, vem permeado com responsabilidade. Então veja, irmãos, a aliança de Deus com o seu povo não traz só privilégios, mas também responsabilidade desse povo em viver como o povo da aliança. É por isso, irmãos, hoje nós vamos meditar no seguinte tema, muito simples, com base no verso 1 e 2. Eleição e responsabilidade. O povo de Deus, irmãos, é chamado a viver em santidade. Mesmo sendo povo eleito do Senhor. Porque povo, irmãos, que foi eleito pelo Senhor, se eles não viverem em santidade, se não viverem como um povo diferente, irmãos, eles serão visitados pelo Senhor. É isso que o texto vai nos ensinar, irmãos. A eleição, ela vem com responsabilidades. E se não cumprirmos, irmãos, a nossa responsabilidade, seremos visitados pelo Senhor. Não com bênçãos, mas com juízo. Volte seus olhos para o verso 1. Veja, irmãos, que são dois versos muito simples. Esse verso vai ensinar o seguinte, olha, Israel é o povo eleito, cheio de privilégios. E esses privilégios, irmãos, traz consigo responsabilidades. Irmão, certo estudioso, né, Gary Smith, ele diz o seguinte, olha, a eleição de Abraão e de Israel por Deus resultou numa promessa. Quais era a promessa, irmãos, da aliança? Promessa de boas terras, promessa de filhos, promessa de prosperidade, proteção, da presença do Senhor com eles. Olha, vocês vão ser meu povo e eu vou ser Deus de vocês. Eu vou cuidar de vocês. Mas qual era o problema, irmãos, do povo diante dessas promessas? É que eles se esqueceram, irmãos, da responsabilidade que vem por conta da eleição. Porque o povo de Israel, irmãos, quando eles foram eleitos, eles deveriam viver como uma nação eleita, como uma nação diferente. É por isso, irmãos, que a eleição, ela vem com várias responsabilidades. O problema do povo de Israel, irmãos, é que eles apreciavam só as promessas de prosperidade e proteção. E ignoravam, irmãos, que a aliança, ela tem um caráter condicional. Olha, se vocês não permanecerem fiéis ao pacto, vocês irão receber o juízo do Senhor. É só ler, irmãos, Levítico 26 e 27. Lá tem as promessas, as ameaças de quebrar o pacto e as promessas de obedecer o pacto. Só que veja, irmãos, a aliança do Senhor não confere, irmãos, privilégios automáticos. Ah, porque agora eu faço parte do Senhor, então automaticamente eu tenho vários privilégios. Veja, irmãos, o raciocínio do povo de Israel era o seguinte, olha, nós somos o povo eleito de Deus. Então, não importa como nós vamos viver, nós iremos continuar
seguros e salvos para sempre. Irmãos, esse modo de pensar, que o pastor Nicodemos até coloca, né, que a teologia do Reino do Norte é um pensamento, irmãos, pecaminoso e diabólico. Olha, eu sou povo de Deus, então não importa como é que eu vou viver, porque eu sou povo de Deus. E sendo povo de Deus, não importa o que eu fale, o que eu diga, o que eu pense, como vai a minha vida diante de Deus, eu sou povo de Deus. Abra comigo rapidamente, irmãos, em Romanos, capítulo 6. Paulo, irmãos, condena essa teologia diabólica, que são fruto, irmãos, de corações dominados pelo pecado. Olha o que Paulo, irmãos, fala de forma tão clara no capítulo 6, verso 1 e 2 de Romanos. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele, nós, o que para morremos? Então veja, irmãos, Paulo, irmãos, ele vai dizer o seguinte, olha, a graça não permite uma vida relaxada no pecado. Ser povo de Deus não significa que eu devo viver relaxadamente no pecado. Paulo, irmãos, vai dizer, olha, jamais que a graça, que a aliança do Senhor, ela é uma licença para desobedecer a Deus. Para viver como eu quero, como eu acho que eu devo viver, mesmo conhecendo a palavra de Deus. Paulo diz, irmão, de forma, uma expressão, irmãos, forte de repulsa, de modo nenhum. Isso não faz sentido. Porque a graça, meus irmãos, a eleição não é um salvo-conduto para pecar, mas é o poder que liberta do domínio do pecado. Veja, irmãos, Amós é levantado para o Senhor para ajudar aquele povo a entender que a eleição não vai isentar do juízo. Que a eleição não vai livrá-los do juízo de Deus caso eles desobedeçam à lei de Deus. Esse é o propósito, irmãos, do profeta Amós. Olha, vocês, do seu povo eleito do Senhor, não quer dizer que vocês não vão sofrer porque vocês estão quebrando a lei do Senhor. Muito pelo contrário. Tá? O juízo de Deus vai alcançar vocês. É tanto, irmãos, que alguns estudiosos vão dizer que o verso 1 e o verso 3, irmãos, ele é como se fosse um processo judicial entre o Senhor, que é o juiz, e entre o povo, que são os culpados. Veja, irmãos, que no início do verso 1, o juiz, né, dá uma convocação judicial. Ouçam a palavra de Deus. Aí depois tem um prólogo histórico. Olha, olhe para o passado. Aí tem uma declaração de relacionamento pactual, de aliança. Né? Eu os escolhi. Aí depois tem a sentença. Vocês vão ser punidos pelas maldades que vocês estão cometendo. Então veja, irmãos, olha como é que o povo é chamado a comparecer diante do tribunal do Senhor. Houve, início do verso 1, houve, que aqui, irmãos, é uma convocação judicial. Né? Os irmãos que são advogados sabem que uma convocação não é um pedido. Tá? É uma ordem. Ouçam o que Deus tem para falar para vocês. Ouve a palavra que o Senhor. Veja, irmãos, há uma ordem, há um imperativo, né? Ouçam. É tanto, irmãos, que esse início do verso 1, ele é de suma importância. Tá? Chamando o profeta, irmãos, ele está chamando o povo a prestar atenção no que o Senhor vai falar contra aqueles que estão desobedecendo ao Senhor. Olha, prestem atenção no que eu vou falar à frente. É interessante, irmãos, que Jesus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, em Lucas, ele diz algo semelhante, né? Quando ele exorta a população, olha, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça a palavra do Senhor. Várias vezes, irmãos, Jesus, ele chama a atenção do povo para a palavra do Senhor. Chamando o povo
ao arrependimento dos seus pecados. É isso, irmãos, que Amós está fazendo aqui. E alguns estudiosos, irmãos, vão dizer que isso aqui é de suma importância. Por quê? Porque diz também a origem da convocação. Ouçam a palavra que o Senhor. Irmãos, se excluísse essa parte aqui, ouve a palavra que o Senhor fala contra vós, destruiria toda a autoridade da mensagem de Amós. Por quê? Destruiria a autoridade da profecia de Amós? Porque seria simplesmente a sua opinião. Seria simplesmente coisa da sua cabeça e dos ouvintes. É por isso que ele fala, olha, ouçam a palavra que o Senhor vai dizer a vocês. É interessante, irmãos, porque isso tem implicações diretas, por exemplo, nos debates teológicos dentro da igreja, no nível nacional. Olha o que nosso símbolo de fé, a nossa confissão vai dizer, lá no capítulo 1, verso 10, quando fala sobre as controvérsias religiosas. O juiz supremo, pela qual todas as controvérsias religiosas devem ser determinadas, não pode ser outro, senão o Espírito Santo falando na Escritura. Qual é a autoridade final, irmãos, para as controvérsias religiosas? Palavra de Deus. É por isso, irmãos, que os pastores, quando eles vão decidir algumas opiniões teológicas, eles não são guiados por tradições de homens ou tradição eclesiástica, mas pela palavra de Deus. A nossa autoridade final, irmãos, não é o que diz teólogo fulano de tal, é o que a Escritura diz. Isso vale, irmãos, até para a orientação de nossas vidas. Como é que eu vou ser orientado? Pela palavra de Deus. E não pelas coisas deste mundo. É por isso, irmãos, quando nós vamos aconselhar crentes ou descrentes, o que devemos dizer? Ouça o que a palavra de Deus diz. Não é o que o senhor acha, pastor. É o que Deus diz. Veja, irmãos, Israel não ouviu os conselhos do Senhor de consolação. Nós vimos, irmãos, que Deus, ele enviou vários profetas antes de Amós. Jonas é um deles. Vários profetas. Eliseu, Elias. Só que o povo não quis ouvir. O povo ignorou, irmãos, a voz do Senhor. Só que agora Israel, irmãos, está sendo obrigado a ouvir o juízo de Deus. Irmãos, quantas vezes o Senhor não nos chama a abandonar pecados de estimação antes que venha o juízo de Deus? Antes que venha o seu juízo. Quantas vezes, meus irmãos, o Senhor, através do seu servo, não nos alerta, olha, não ande por esse caminho. Não viva longe do Senhor. A palavra de Deus diz, olha, não viva longe da igreja. A palavra de Deus diz, Hebreus, capítulo 10. E quantas pessoas, irmãos, e até mesmo nós, não queremos ouvir as advertências do Senhor, antes que venha o seu juízo, que venha a sua disciplina. Quantas vezes Deus diz em sua palavra, não faça isso, isso não é bom. Olha, não siga por esse caminho. Esse caminho é o caminho de morte. Você seguir o seu coração é o caminho de morte. Você seguir os seus sentimentos é o caminho de morte. Porque veja, irmãos, tem pessoas que adoram seguir os seus sentimentos. Não, eu vou tomar uma decisão. Se o meu coração ficar tranquilo, aí eu vou tomar essa decisão. Se não, eu não vou tomar essa decisão. Irmãos, caminho de morte. Porque a palavra de Deus diz que o nosso coração é o quê? Enganoso. Conheço muitas pessoas, irmãos, que tomaram decisões guiadas pelos seus corações. Estão mal, porque preferiram escolher esse caminho. E quando nós não queremos ouvir, irmãos, a orientação do Senhor, vai chegar o momento que nós ouvimos o juízo do Senhor. Especialmente pela disciplina eclesiástica. Então veja, irmãos, o profeta Amós está falando, olha, ouçam a palavra do Senhor.
Olha o público, irmãos. Olha os recipientes da mensagem. Ouçam a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel. A ideia aqui, irmãos, de filhos de Israel, não se limita, irmãos, ao reino do norte, a casa de Israel. Mas abrange todo o povo que Deus tirou do Egito. Ou seja, Judá e Israel. Porque, veja, irmãos, antes, né, de 931 a.C., Israel era uma única família. Era uma única nação. E aí os irmãos conhecem a história. Chega Davi, traz unidade. Aí levanta Salomão, continua a unidade. Após a morte de Salomão, divisão. Aí reino do sul e reino do norte. Só que veja, irmãos, a palavra do Senhor aqui é chamando a todos ao arrependimento. Família de Israel. Filhos de Israel. Irmãos, o chamado para ouvir a palavra de Deus não é só de alguns. É todos os crentes. Assim, irmãos, como é o chamado para a santidade. Chamados à santidade, irmãos, é para todos os crentes. Sem exceção. Não é exclusiva da liderança. Apesar de que a liderança, de fato, deve ser exemplo de piedade. Mas não é exclusivo do pastor. Crescimento teológico. É a mesma coisa. Todos. Crianças, adultos, idosos. Todos são chamados a crescer. Não apenas o pastor e os presbíteros. Então veja, irmãos, ele está chamando todos. Ouçam a palavra de Deus. Porque vocês são culpados. Veja, irmãos, que ele ainda traz um prólogo histórico. Todas as famílias, né, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito. Irmãos, Amós, ele usa 3 vezes a tradição do êxodo para exortar o povo. Verso 10 do capítulo 2, a gente viu isso, né? Quando ele relembra o que o Senhor fez, também lhes fez subir da terra do Egito. E aí o verso aqui de número 1, verso 7 do capítulo 9, Amós, ele usa novamente o êxodo, porquanto, eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações. Assim, verso 7, perdão, estava ali no verso 9. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor, não fiz eu subir a Israel da terra do Egito. Então veja, irmãos, Amós, como vários outros profetas, era comum, irmãos, eles usarem acontecimentos do passado para chamar a atenção do povo. Olha o que Deus fez por vocês. E olha como é que vocês estão vivendo. Miqueias, irmãos, capítulo 6, vai dizer a mesma coisa. Deus, ele relembra a libertação do Egito, de como ele enviou Moisés, Arão, para exortar o povo. Olha, vocês estão cometendo injustiças. Veja, irmãos, diante disso, o Senhor está mostrando os inúmeros privilégios da nação de Israel. Olha o privilégio número 1. Primeiro, eu cumpri a promessa. Eu fiz vocês subir da terra do Egito. Então veja, irmãos, o primeiro privilégio de Israel é que o Senhor cumpriu a sua promessa aos patriarcas. Irmãos, lembram da história do povo de Israel? Deus disse, olha, vocês, lá em Gênesis 15, para Abraão, sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, mas eu julgarei a nação que os escravizar, e depois sairão com grandes riquezas. Aconteceu exatamente isso que Deus queria ter. Vocês vão ser escravizados por uma nação, Egito, vocês vão sair de lá. Gênesis 50, né, verso 24, 25, José falando para o povo, Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que prometeu. E Êxodo 7, capítulo 3, verso 7, ele diz exatamente isso, né? Tenho visto a aflição do meu povo, por isso
desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa, ampla, que mana leite e mel. Então veja, irmãos, Deus está lembrando ao povo de Israel, olha, eu cumpri a promessa aos patriarcas. Eu libertei vocês, vocês eram escravos lá do Egito, agora vocês são uma nação livre. Veja que privilégio, irmãos. Veja que bênção o Senhor deu ao povo de Israel. Mas não é só isso, olha o restante do verso 1. De todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Então veja, irmãos, olha o segundo privilégio. Eleição exclusiva de Israel. Irmãos, Deus está dizendo de forma muito clara, olha, em meio a todos os povos que existia, eu escolhi somente vocês. Deus poderia ter escolhido 4 ou 5 nações, mas ele escolheu Israel. É interessante, irmãos, porque o termo aqui, escolher, né, ele significa, né, conheci. A gente viu isso no estudo bíblico, né, na escola bíblica, quando a gente estava tratando sobre a predestinação. Lembra, irmãos, do que significa, no hebraico e no grego, o termo conhecer, que é traduzido aqui como escolher, porque significa exatamente isso, irmãos. Conhecer intimamente, relacionar-se, amar. Então veja, irmãos, o sentido aqui não é de que, olha, eu simplesmente conheci vocês. Eu escolhi vocês para ter um relacionamento especial. Lembre de Romanos, capítulo 8, verso 29? Paulo vai dizer a mesma ideia. Porquanto, ao que de antemão conheceu, escolheu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. E a ideia aqui, irmãos, é a mesma. É um amor eletivo. Foi um amor soberano, irmãos. Não previsão de decisões humanas. Não é que eu conheci vocês e eu vi o futuro e por isso eu predestinei vocês. Eu escolhi vocês. Não. Simplesmente, de forma soberana, eu escolhi vocês. Então veja, irmãos, olha o que o Senhor está falando aqui para Israel. De todas as famílias da terra, um relacionamento especial como filho, como nação do pacto, eu fiz com vocês. Perceba, irmãos, que enorme privilégio do povo de Israel diante de Deus. Deuteronômio, irmãos, capítulo 7. Se você quiser, pode abrir comigo lá. Se não, ouça. Deuteronômio capítulo 7, irmãos, Moisés já ensinando, ele fala, irmãos, do fundamento da eleição, da escolha da nação de Israel como povo de Deus. Deuteronômio capítulo 7, irmãos, verso 7. Olha o que diz o Senhor para com Israel. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fostes mais numerosos do que qualquer outro, do que qualquer povo, pois ereis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais. O Senhor vos tirou com mão poderosa, e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Então veja, irmãos, por que Deus escolheu Israel? Porque era um povo forte? Não. Pelo contrário, era um povo menor e mais fraco. É por isso, irmãos, que nós defendemos que a eleição do Senhor, ela é soberana e livre. Graças a Deus. Não tem condições humanas. Israel não fez nada para ser eleita pelo Senhor, assim como o povo de Deus hoje. Fez nada. O Senhor escolheu de forma livre. Mas veja, irmãos, diante desse privilégio, que foi ser liberto do Egito, ser levado até a terra prometida, ser o povo de Deus escolhido entre todas as nações. Mas lembre, irmãos, com grandes privilégios vem grandes responsabilidades. É por isso, irmãos, que o Senhor fala, portanto, finalzinho do verso 2, eu
vos punirei por todas as vossas iniquidades. Povo eleito, sem sombra de dúvida. Sem punição, jamais. Veja, irmãos, que a gente leu o Deuteronômio 7 e diz, olha, você for eleito, porque o Senhor assim quis, pela sua graça e misericórdia. No verso 6, irmãos, com base na eleição, o povo, 6 de Deuteronômio capítulo 7, Moisés vai ensinar, irmãos, que o povo, ao ser eleito, foi eleito para ser um povo santo, povo de Deus. Um povo, irmãos, separado de todos. É por isso, irmãos, que Deus escolheu um povo para ser o seu povo santo. Um povo que fosse luz para as outras nações. Não é isso que Deus diz para Israel? Vocês devem ser luz para as nações. Mas veja, irmãos, o povo de Deus, mesmo sendo grandemente privilegiado, o Senhor está dizendo, portanto, eu vou punir vocês. Eu vou castigar vocês por todas as vossas transgressões. Veja, irmãos, que a eleição não vai livrar o povo de Deus de receber o juízo do Senhor, de ser disciplinados quando vivem em pecado pelo Senhor. Essa ideia de que eu sou povo de Deus e Deus não vai fazer mais nada comigo, porque eu pertenço à aliança, independente se eu viver em pecado ou não. Irmãos, a palavra de Deus nunca ensinou isso. Nunca. Irmãos, o que Deus está falando aqui de forma literal, olha, eu vou visitar vocês. E aí, eu, lendo o livro do pastor Nicodemos, comentando esse texto, ele vai dizer o seguinte, olha, nós queremos que o Senhor nos visite com bênçãos, com as mãos cheias de bênçãos. Mas nós não queremos que o Senhor nos visite com um cacetete na mão. A gente não quer isso. Mas veja, irmãos, justamente porque o povo era um povo eleito, separado para ser um povo santo, Deus está dizendo, olha, eu vou visitar vocês com castigo. Eu vou disciplinar vocês. É tanto, irmãos, que veja que o autor, o profeta, ele usa o termo por vossas iniquidades, por vossas maldades. E a ideia aqui, irmãos, esse termo, ele se refere tanto maldades quanto para com o próximo, como para com Deus. O povo, irmãos, estavam fazendo maldades para com o próximo e para com o Senhor. E Deus, olha, eu vou visitar vocês com punição. É por isso que a nossa tradução, irmãos, ela traduz já logo, eu vos punirei, Poderia ser traduzido, eu vos visitarei com castigo. Percebe, irmãos, Deus é absolutamente santo e justo. E por ele ser, irmãos, absolutamente justo, ele não vai ignorar o pecado. Ele não ignora o pecado nem de seu próprio povo, irmãos. Então veja, irmãos, quando o povo de Deus vive como o mundo, age como um pagão, Deus os visita com disciplina. É claro, irmãos, que Deus, quando ele corrige o seu povo, não é para destruição, mas para salvação desse povo. É fazer com que esse povo, irmãos, saia desse caminho errado e volte para o caminho certo. É por isso, irmãos, que a causa para Deus anunciar o juízo é o pecado do povo. O povo está sendo julgado porque o povo rompeu com a aliança. O povo não quer saber de Deus. É por isso, irmãos, que o livro do profeta Amós, quando você lê e entende, ele se torna tão pesado. Porque, irmãos, é o povo de Deus que está vivendo assim. Não são os pagãos. Não são os ímpios. O povo de Deus. E o resultado, irmãos, é castigo. Sempre buscando, é claro, que o povo se arrependa. Olha, volte para o Senhor. Deus, irmãos, está chamando o povo ao arrependimento, quando anuncia, eu vou punir vocês por vossas iniquidades.
Eu gostaria, irmãos, de concluir com mais algumas aplicações. Né? A primeira delas, irmãos, é muito simples. Olha, não confie em privilégios espirituais para justificar o seu pecado. Não diga, olha, eu sou batizado, eu sou membro da igreja, né? eu sirvo em alguns ministérios. Nada disso, irmãos, vai substituir a santidade de vida. Israel, irmãos, lembra? Achava que a eleição ia anular o juízo de Deus. E muitos pensam assim, nos dias de hoje. Eu sou povo de Deus, então não importa o que é que eu vou viver, como é que eu vou falar, o que eu vou falar, como é que eu vou pensar. Deus não se importa como é que eu vou usar as minhas redes sociais. Deus não se importa com essas coisas. Deus, irmãos, Ele não vai nos justificar porque nós somos povo dele. Pelo contrário. É por isso, irmãos, que nós somos chamados também, uma segunda aplicação, é que somos chamados, irmãos, a examinar a nossa vida à luz da palavra de Deus. E não à luz da cultura. Porque, veja, a mão chama, olha, ouçam a palavra de Deus. Vocês devem ouvir o que a palavra de Deus diz. E não o que a cultura vai dizer. Ou o que você acha. Eu acho que é assim. Então a minha vida vai ser guiada pelo que eu acho. Jamais, irmãos, devemos fazer isso. A nossa vida, irmãos, ela deve ser guiada pela palavra de Deus. E não pela nossa cultura. Nossa cultura é só desgraça, só vai ensinar aquele que não presta. Não presta. Segundo, terceiro lugar, fuja da falsa segurança do pecado. Meus irmãos, o povo de Deus aqui em Amós, eles estavam, irmãos, sentindo uma sensação de paz com Deus. Porque o reino estava tudo indo bem. Porque o pecado, irmãos, ele exatamente faz isso. Ele é uma anestesia. O pecado, irmãos, ele traz uma sensação de falsa paz. Quando na verdade ele está nos destruindo pouco a pouco. Então, se há áreas ocultas em sua vida de rebeldia, confesse ao Senhor. Não esconda esse pecado. Busque o perdão do Senhor. Que essa falsa sensação, irmãos, de paz, ela só traz destruição. Porque muitos crentes, irmãos, vivem no pecado e acham que está tudo bem. E que o Senhor não vai visitá-los com juízo. Essa é uma falsa sensação, irmãos. E lembre-se, olha, a disciplina de Deus, irmãos, o amor de Deus inclui a disciplina do Senhor. O mundo vai dizer que você, olha, disciplina não é demonstração de amor. É por isso que você não tem que disciplinar o seu filho. Porque isso não é demonstração de amor. Você tem que, em vez de ele colocar o dedo na tomada, você tem que falar, meu anjinho, sai daí, por favor, não faça isso não. Ele tem que ser disciplinado por desobedecer. Porque disciplina, irmãos, é uma demonstração de amor. É por isso que o Senhor disciplina o seu povo. Agora, se você não é disciplinado pelo Senhor, tema. Tema. Porque possa ser que você não seja filho dele. Pastor, eu fui batizado. Não interessa. Irmãos, a bênção de ouvir que Deus vai de fato punir o seu povo, irmãos, é de que outra pessoa recebeu a punição eterna. Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, irmãos, foi visitado pela ira eterna de Deus. Jesus, irmãos, recebeu a punição que nós merecíamos. É por isso, irmãos, que por conta de Cristo ter recebido a punição eterna, que aqueles que estão nele não vai receber a punição eterna. Vai ser disciplinados, mas não vai receber a punição eterna. Então veja, irmãos, é uma bênção ser povo de Deus. É o maior privilégio que podemos ter, irmãos. Mas lembra, essa bênção ela vem com o quê? Com grandes responsabilidades. Não é coisa, irmãos, sem importância ser membro ou ser povo de Deus, melhor dizendo. A bênção, irmãos, é de que nós, o povo de Deus, somos habitados pelo Espírito Santo. E por conta do Espírito Santo, podemos viver de maneira diferente deste mundo.
É por isso, irmãos, que somente estando em Jesus é possível viver uma vida nova. Porque a caminhada cristã, irmãos, ela começa pela graça. E ela termina pela graça do Senhor. É por isso, irmãos, que santidade não é moralismo. Santidade não tem nada a ver com você vir domingo após domingo na igreja. Santidade, irmãos, é dependência constante da graça do Senhor. É saber que, olha, de fato eu tenho quebrado a lei do Senhor, mas eu dependo da graça do Senhor para viver uma vida diferente. Que o Senhor, irmãos, tenha misericórdia de nós e nos ajude, de fato, a compreender que a eleição, ela traz inúmeros benefícios, mas também responsabilidade de viver uma vida santa diante do Senhor. Até porque Paulo diz isso, né? Que nós fomos eleitos para as boas obras, para viver uma vida santa. Amém.